Você já passou um Natal completamente sozinho? Não por escolha, mas porque as pessoas que você mais ama decidiram que você não merece estar lá? Às vezes, os silêncios falam mais alto que qualquer grito. E às vezes, uma porta fechada no Natal esconde segredos que ninguém está preparado para enfrentar. Meu nome é Helena Costa. Tenho 62 anos, sou viúva há 8 anos e mãe de um filho único chamado Daniel. Ou melhor, era mãe. Porque em dezembro de 2023, 3 dias antes do Natal, meu filho me ligou e disse as palavras que despedaçaram meu coração. Mãe, você não vai estar no nosso Natal este ano. Nem este, nem os próximos. Preciso proteger minha família de você. E desligou. Bloqueou meu número. Me bloqueou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Como se eu fosse uma estranha, uma ameaça, um perigo. Eu não entendia. Não fazia sentido. Daniel sempre foi um filho presente, carinhoso. Depois que meu marido Ricardo morreu, ele foi minha rocha. Me visitava toda semana com a esposa Clara e meus 2 netos, Miguel, de 9 anos, e Sofia, de 6. Eu era a avó que fazia biscoitos toda sexta-feira, que buscava as crianças na escola quando os pais trabalhavam até tarde, que decorava a casa inteira para o Natal com aquele presépio gigante que Ricardo construiu com as próprias mãos. E de repente, nada. Silêncio absoluto, como se eu nunca tivesse existido. Era 22 de dezembro. Eu estava na cozinha da minha casa em Porto Alegre, cercada de ingredientes para a ceia. Peru, farofa, rabanada, tudo o que Daniel amava desde criança. Olhei para tudo aquilo e desabei em lágrimas. Peguei as chaves do carro. Se ele não atendia minhas ligações, eu iria até lá. Ele me devia pelo menos uma explicação. A casa de Daniel ficava a 20 minutos da minha, em um condomínio fechado. Quando cheguei no portão, o segurança não me deixou entrar. Desculpe, dona Helena, tenho ordens expressas do senhor Daniel. A senhora não está autorizada a entrar. Meu próprio filho tinha dado ordens para me barrar, para me tratar como intrusa. Voltei para casa em estado de choque. Chorei tanto que fiquei sem ar. Liguei para amigas, para primos, para qualquer um que pudesse me dar respostas. Ninguém sabia de nada. Ou, pior, sabiam e não queriam me contar. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, eu estava sentada sozinha na sala, olhando para a árvore decorada, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com mãos trêmulas. Alô? Helena, sou eu, Clara. Era a minha nora. Eu não tenho muito tempo. Daniel não pode saber que estou ligando. Clara, o que está acontecendo? Por que meu filho está fazendo isso comigo? Helena, eu não sei como te contar isso. Ela estava chorando. Mas você precisa saber. Daniel encontrou algo. Uma carta. Estava na casa de sua irmã Beatriz, no velório dela mês passado. Minha irmã Beatriz tinha morrido de câncer em novembro. Foi devastador. Éramos muito próximas, apesar de não nos vermos tanto quanto eu gostaria nos últimos anos. Ela morava em São Paulo, eu em Porto Alegre. Que carta? Clara. Silêncio. Então, uma carta do seu marido, do Ricardo, para Beatriz, datada de 2010. Meu coração parou. 2010? 5 anos antes de Ricardo morrer? 3 anos antes dele ser diagnosticado com o câncer que o matou? O que tinha na carta? A verdade, Helena. Clara estava quase gritando agora, mas ainda sussurrando. A verdade sobre tudo. Sobre você, sobre Ricardo, sobre Daniel. Eu não sei do que você está falando. Daniel acha que você... A linha caiu. Tentei ligar de volta. Número fora de área. Clara tinha usado um telefone emprestado ou um orelhão. Não consegui mais contatá-la. Passei a noite de Natal acordada, meu cérebro girando em círculos. Que carta! Que verdade! Ricardo e Beatriz trocavam correspondências? Por quê? Sobre o quê? Ricardo sempre foi um homem reservado. Trabalhava como contador, era meticuloso, organizado. Depois que ele morreu, levei meses para conseguir mexer nas coisas dele. Eventualmente doei quase tudo.
Seria possível que eu tivesse perdido algo? Alguma evidência de que? Traição? Segredos? No dia 25 de dezembro, dia de Natal, enquanto outras famílias celebravam, eu estava revirando o sótão. Caixas e mais caixas de coisas de Ricardo. Documentos da empresa, fotos antigas, roupas que eu não tinha coragem de jogar fora. E então achei uma caixa de sapatos velha escondida dentro de outra caixa. Tinha uma etiqueta escrita à mão com a letra de Ricardo. Beatriz, pessoal. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a Beatriz, todas escritas por Ricardo, cobrindo um período de 1985 a 2014. 30 anos de correspondência secreta entre meu marido e minha irmã. Peguei a primeira carta. Era de 1985, um ano antes de eu me casar com Ricardo. A letra dele era mais jovem, menos firme. Querida Beatriz, não consigo parar de pensar em você, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que sua irmã Helena está apaixonada por mim. Mas é você que faz meu coração disparar. É você que eu vejo quando fecho os olhos. A carta caiu das minhas mãos. Eu não estava respirando, não estava pensando, apenas sentindo uma dor tão profunda, tão absoluta, que achei que fosse morrer ali mesmo. Peguei outra carta, e outra, todas contando a mesma história impossível, devastadora. Beatriz, você precisa saber a verdade. Eu amo você, sempre amei, desde o dia em que te conheci, 3 anos atrás, quando Helena te trouxe para nos apresentar. Mas você estava morando em São Paulo, construindo sua carreira, e Helena estava aqui, tão disponível, tão apaixonada. Me casei com ela porque não podia ter você, porque você deixou claro que não queria compromissos, que sua carreira vinha primeiro. Me casei com ela pensando que esqueceria você, mas não esqueci, nunca esqueci. Havia cartas de todos os anos do meu casamento. Ricardo descrevendo seu amor não correspondido por Beatriz. Como cada Natal, cada aniversário, cada momento importante com nossa família era uma tortura, porque ele pensava nela. E então encontrei a carta de 1990, o ano em que Daniel nasceu. Beatriz, Helena está grávida. Em 6 meses teremos um filho. E eu sei que deveria estar feliz, mas só consigo pensar em como esse filho poderia ter sido nosso, como nossa vida poderia ter sido diferente se você tivesse me escolhido. Toda vez que olho para ela, vejo você, e dói tanto que às vezes mal consigo respirar. Eu estava no chão do sótão, cercada de cartas, soluçando tão alto que meus vizinhos provavelmente podiam ouvir. 38 anos de casamento, 38 anos de mentiras. Eu tinha sido a segunda opção, a consolação, a substituta. Mas precisava saber mais, precisava entender. Peguei as cartas mais recentes, de 2010 em diante, os últimos anos de vida de Ricardo, quando ele já estava doente. Beatriz, os médicos me deram 18 meses, o câncer se espalhou, e tudo que consigo pensar é que vou morrer sem nunca ter tido você, sem nunca ter vivido o grande amor da minha vida. Helena cuida de mim com tanta dedicação. É uma boa esposa, sempre foi, mas não é você. As lágrimas caíam nas páginas, borrando a tinta. E então, a última carta, datada de março de 2014, 2 meses antes de Ricardo morrer. Minha amada Beatriz, esta será a minha última carta. Não tenho mais forças para escrever. Estou morrendo e finalmente vou confessar algo que guardei por quase 30 anos. Algo que vai me levar para o túmulo, mas que você merece saber. Daniel não é meu filho biológico. Helena não sabe, nunca soube, mas eu descobri quando Daniel tinha 5 anos. Fiz um teste de paternidade em segredo porque ele não se parecia em nada comigo. E o resultado foi negativo. Nunca confrontei Helena, porque se fizesse, teria que admitir que eu também não a amava, que nosso casamento inteiro era uma farsa, e eu não podia fazer isso com Daniel.
O sótão ficou completamente silencioso. O mundo inteiro parecia ter parado de girar. Daniel não era filho de Ricardo. E Ricardo achava que eu o havia traído, que eu escondi uma gravidez de outro homem e menti por toda a vida. Mas isso era impossível. Eu não traí Ricardo. Nunca. Em 38 anos de casamento, eu fui fiel em pensamento e ação. Daniel era filho de Ricardo. Tinha que ser. A menos que... Voltei no tempo. 1989, o ano em que engravidei de Daniel. Ricardo e eu tínhamos tentado ter filhos por 3 anos sem sucesso. Os médicos disseram que não havia problema com nenhum de nós. Era apenas azar. E então, em março de 1989, Ricardo teve que viajar por 2 semanas para São Paulo por trabalho, uma auditoria grande em uma empresa. Ele ficou no apartamento de... Beatriz. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, não! Eu tinha ido visitá-los no último fim de semana da viagem. Peguei um voo surpresa porque sentia falta do meu marido. Cheguei sem avisar. E encontrei Ricardo e Beatriz tomando vinho na sala. Ela estava de roupão, ele sem camisa. Eles disseram que estavam apenas relaxando depois de um dia longo, que fazia calor. Eu nunca questionei, porque nunca imaginaria que minha irmã e meu marido, que eles... Se Ricardo e Beatriz tinham finalmente cedido à atração naquelas 2 semanas, se eles tinham finalmente ficado juntos, e se Beatriz tinha engravidado, 2 semanas depois que Ricardo voltou, Beatriz veio me visitar em Porto Alegre. Era estranho porque ela nunca fazia isso. Sempre era eu que ia para São Paulo. Mas ela disse que precisava de uns dias de descanso. Ela ficou 1 semana na minha casa e teve longas conversas particulares com Ricardo, conversas que eles encerravam quando eu entrava na sala. E então, 2 semanas depois que ela foi embora, descobri que estava grávida. Mas a concepção teria sido exatamente quando Ricardo estava em São Paulo. Eles fizeram fertilização, ou inseminação artificial, ou algo assim. Usaram material genético de Beatriz e Ricardo para me engravidar, sem eu saber, sem eu consentir. Beatriz tinha insistido em me levar ao médico dela em São Paulo para um check-up. Disse que era o melhor especialista em fertilidade do país, que se eu queria engravidar, deveria consultar com ele. Eu fui. O médico fez exames, me deu vitaminas, disse que tudo estava bem, que era a questão de tempo. E 1 mês depois, estava grávida. Eles me usaram como uma barriga de aluguel, sem eu saber. Beatriz queria o filho de Ricardo, mas não queria abrir mão da carreira. Então ela me usou. E Ricardo deixou porque assim podia ter um filho com a mulher que realmente amava. Como vocês puderam? Eu gritei no sótão vazio. Como vocês puderam fazer isso comigo? Mas eles não podiam responder, porque estavam mortos. Beatriz há 1 mês, Ricardo há 8 anos. E eu estava sozinha com essa verdade impossível, monstruosa. Fiquei no sótão por horas, lendo e relendo as cartas, tentando encontrar alguma outra explicação, qualquer coisa que fizesse mais sentido do que aquilo. Achei mais coisas na caixa, documentos médicos, formulários de consentimento para a inseminação artificial. A minha assinatura estava lá, mas eu não lembrava de ter assinado. Provavelmente me disseram que era para os exames de fertilidade. O procedimento tinha sido feito em abril de 1989. Óvulo de doadora anônima, Beatriz, esperma de Ricardo, implantado em mim. Daniel era filho biológico de Ricardo, mas também era filho de Beatriz, e eu tinha sido apenas o útero, a incubadora humana, sem saber, sem escolher. Agora tudo fazia sentido. Por que Daniel tinha reagido com tanto horror? Ele encontrou essas cartas no velório de Beatriz. Descobriu que Ricardo achava que ele era fruto de uma traição minha. Descobriu que o pai que ele amou nunca o viu como verdadeiramente seu. Mas ele não sabia a verdade completa.
porque Beatriz tinha destruído as últimas cartas, como Ricardo pediu, ou talvez tivesse escondido. Daniel só encontrou as cartas iniciais, onde Ricardo duvidava da paternidade e acusava a mim de traição. Eu precisava contar a verdade para Daniel, mostrar essas evidências, provar que eu era a vítima, não a vilã. Peguei meu telefone e liguei para todos os números que tinha. Bloqueada. Liguei para amigos em comum, pedi que passassem recado. Ninguém conseguia contato. Dirigi até a casa dele novamente. O segurança não me deixou entrar. Gritei do portão. Nada. Passaram-se dias. Eu não comia, não dormia, apenas relia as cartas tentando entender como minha vida inteira tinha sido uma mentira. Quem era eu? A esposa amada ou a segunda opção desprezada? A mãe dedicada ou a incubadora enganada? A mulher fiel ou a traidora acusada? Em 2 de janeiro eu não aguentava mais. Peguei todas as... Eu sei. Por isso preciso que Daniel veja. Ele acha que eu traí Ricardo, mas a verdade é muito pior e muito mais complicada. Dr. Campos assentiu. Vou até lá hoje mesmo. Daniel precisa saber disso. Voltei para casa e esperei. Horas. Nada. Até que às 11 da noite meu telefone tocou. Era o Dr. Campos. Helena, tenho novidades. E não são boas. O que aconteceu? Daniel leu tudo. E então me mostrou algo que você precisa ver. Pode vir ao meu escritório amanhã cedo? Me conta agora, por favor. Beatriz deixou um testamento e uma carta, para ser aberta somente após sua morte. Daniel a recebeu do advogado dela em São Paulo esta semana. Meu sangue gelou. O que tem na carta? A confissão dela. Tudo. Mas há mais, Helena. Muito mais. Na manhã seguinte, eu estava no escritório do Dr. Campos às 7 horas. Ele me levou para uma sala de reuniões onde Daniel estava sentado. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Ele não olhou para mim, apenas empurrou um envelope pela mesa. Leia. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era uma carta longa, escrita à mão pela Beatriz. Reconheci a letra imediatamente. Daniel, se você está lendo isso, eu já morri. E chegou a hora de você saber a verdade sobre quem você é, sobre quem nós somos. Você é meu filho, biologicamente meu e de Ricardo, mas foi carregado e criado por Helena. Não foi um acidente, foi planejado. Eu e Ricardo nos amávamos desde o início, mas eu não queria casar, não queria a vida doméstica, queria minha carreira, minha liberdade. E Helena... Bem, Helena sempre foi a irmã amorosa, a que queria família, que seria uma mãe perfeita. Então, nós usamos ela. Fizemos inseminação artificial sem ela saber completamente o que estava acontecendo. Os documentos que ela assinou, nós manipulamos. O médico era um amigo de Ricardo, disposto a fazer vista grossa por dinheiro. Eu queria ter um filho com o homem que amava, sem ter que criá-lo. Selfish? Absolutamente. Mas funcionou. Helena ficou grávida de você e te amou desde o primeiro segundo. E eu pude visitar sempre que quiser, ser a tia legal, sem as responsabilidades de maternidade. Mas agora você precisa saber o resto. A parte que nem Helena sabe. Minha respiração estava acelerada. O resto? Havia mais? Ricardo morreu achando que tinha um filho comigo através de Helena. Mas ele estava errado. O procedimento de inseminação não funcionou, Daniel. A primeira tentativa falhou. Helena não engravidou, e eu entrei em pânico porque tinha prometido a Ricardo um filho, porque queria manter ele amarrado a mim de alguma forma, mesmo que à distância. Então, eu fiz algo terrível, algo que vou levar para o túmulo com culpa e vergonha. Eu dormi com Helena. Deixei a carta cair. O quê? Continue lendo, disse Daniel com voz morta. Peguei a carta e continuei. Helena não lembra porque eu a droguei. Coloquei sedativos fortes no vinho que tomamos em uma das minhas visitas. Esperei ela adormecer. E então, bem, usei equipamento médico que roubei da clínica.
Implantei esperma de Ricardo nela de forma caseira, rudimentar. Rezei para que funcionasse, e funcionou. Helena engravidou sem nunca saber realmente o que aconteceu naquela noite. Ela achava que tinha apagado de bêbada, tinha vagas memórias de ter tomado um pouco de vinho demais. Nunca suspeitou que foi algo mais sinistro. Então, Daniel, você é filho biológico de Ricardo, mas não através de um procedimento médico consensual e seguro, através de um crime que cometi contra minha própria irmã. Eu a violei, de uma forma diferente, mas violei. Usei o corpo dela sem consentimento, para ter o filho que eu queria, sem as responsabilidades que eu não queria. Corri para o banheiro e vomitei. Tudo que estava no meu estômago saiu. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Beatriz tinha me drogado, tinha usado meu corpo como um objeto, tinha me violado de uma das piores formas possíveis, e eu nunca soube, nunca suspeitei. Continuei amando-a como irmã por mais 34 anos. Voltei para a sala cambaleando. Daniel tinha o rosto nas mãos. Dr. Campos parecia em choque. Eu sou produto de um estupro, disse Daniel, a voz quebrada. Meu pai amava outra mulher. Minha mãe biológica era uma criminosa. E você foi vítima de tudo isso. Tentei me aproximar dele, mas ele se afastou. Não toque em mim. Não sei quem eu sou, não sei de onde vim. Tudo que acreditei sobre minha família, sobre minha origem era mentira. Daniel, você é meu filho. Eu te carreguei, te dei a luz, te criei. A sala parecia menor, o ar mais denso. Cada respiração era um esforço consciente. Daniel permanecia de pé, de costas para a janela, os olhos vermelhos, perdidos em algum ponto entre mim e o passado. Eu ainda estava sentada, as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo um frio estranho subir pelas pernas, como se meu corpo estivesse tentando desligar antes que minha mente pudesse acompanhar. Você diz que me escolheu, ele começou devagar. Mas você escolheu a ideia de mim, não eu. Eu quis responder, juro que quis, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Porque pela primeira vez eu entendia o que ele estava tentando dizer. Ele não estava me acusando de falta de amor. Ele estava me acusando de não ter tido escolha. Você não sabia de nada. Não sabia da carta, não sabia da inseminação, não sabia do estupro. Então como pode dizer que me escolheu se nem sabia quem eu era? Essa pergunta ficou suspensa no ar como algo que não podia mais ser recolhido. Eu vi Daniel beber pela primeira vez. A enfermeira colocou nos meus braços. Ele chorava alto, irritado com o mundo. Eu me lembro de pensar, ele existe, ele é real, ele é meu. Naquele momento, eu não escolhi saber a verdade, mas escolhi amar. Daniel, tentei novamente. Talvez eu não tenha escolhido a forma como você veio ao mundo, mas eu escolhi ficar. Todos os dias, mesmo quando foi difícil, mesmo quando eu estava cansada, mesmo quando... Mas isso é o mínimo, ele gritou, a voz quebrando. Isso é o mínimo que qualquer mãe faria. O grito dele bateu nas paredes e voltou para nós dois, mais fraco, mais triste. Daniel levou a mão à boca. Desculpa, eu não queria gritar. Ele parecia menor agora, não fisicamente, mas emocionalmente, como se aquela raiva tivesse sido tudo que o mantinha de pé, e agora, sem ela, só restasse o vazio. Eu não sei onde colocar essa história, mãe. Não sei onde ela cabe dentro de mim. Eu entendi, porque eu também não sabia. Ele finalmente se sentou, não perto de mim, em uma cadeira distante, como alguém que ainda não decide se vai ficar ou ir embora. Passei a vida inteira achando que era amado por um homem que, na verdade, amava outra pessoa, e agora descubro que minha mãe biológica me gerou como um projeto, um experimento, um compromisso sem responsabilidade. Cada palavra dele era uma lâmina, não contra mim, contra a própria existência.
Você sabe o que é crescer achando que pertence a uma família e, de repente, perceber que foi montado como um acordo entre pessoas egoístas? Eu levantei devagar. Cada músculo do meu corpo protestava. Daniel, você não é um erro, mas fui criado a partir de um crime. Não havia como negar. O Dr. Campos pigarreou, desconfortável. Talvez seja melhor darmos um tempo. Isso tudo é muita coisa para um único dia. Não, se eu sair agora eu não volto. Ele me olhou então, de verdade, pela primeira vez que entrei naquela sala. Você pode me dizer, só isso, se alguma vez, em algum momento da sua vida, você se arrependeu de mim? Essa pergunta me atravessou de um jeito diferente de todas as outras, porque não vinha da raiva, vinha do medo. Nunca, nem por um segundo, nem nos dias em que eu estava exausta, nem quando seu pai se fechava, nem quando eu sentia que algo na nossa família não se encaixava. Você foi a única coisa que sempre fez sentido. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, apenas uma. Mas agora tudo mudou. Sim, mudou. E talvez eu não possa ser sua mãe do jeito que fui antes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa reconstruir quem você é. E eu não posso fazer isso por você. Posso apenas estar aqui, se você permitir. Daniel ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tivesse decidido ir embora. Eu não posso te perdoar ainda. Eu sei. E talvez eu nunca consiga olhar para você sem lembrar do que fizeram com você. Eu entendo. Mas você é a única coisa real que sobrou dessa história. Essas palavras não eram reconciliação. Eram sobrevivência. Daniel levantou. Caminhou até a porta. Parou. Não se virou. Não me ligue. Não apareça. Me dê tempo. Mas não desapareça. E então ele foi. Fiquei ali sentada por muito tempo depois que a porta se fechou, não chorando, não pensando, apenas existindo. Eu não tinha perdido um filho, mas também não tinha certeza se ainda o tinha, e essa incerteza era a parte que mais doía. A casa ficou grande demais depois que Daniel foi embora. Não era apenas o silêncio, era a ausência de expectativa. Nenhum som de passos no corredor, nenhuma porta se abrindo, nenhuma possibilidade de que ele estivesse apenas no quarto, precisando de espaço. Ele tinha saído de verdade. Tentei dormir no sofá naquela noite. A cama parecia íntima demais para uma pessoa que acabara de perder a única certeza que tinha. Mas o corpo não obedeceu. Meu coração acelerava sem aviso. As mãos suavam, o ar parecia curto demais para os pulmões. Foi então que eu entendi. Meu corpo estava lembrando antes de mim. O cheiro, o peso, a sensação de não ter escolha. Eu me sentei no chão da sala, encostada no sofá, abraçando os joelhos como fazia quando era menina. Não chorei, não ainda. O choro exige fôlego, e eu mal conseguia respirar. Passei décadas protegendo essa memória de mim mesma, e agora ela estava solta. 3 da manhã, 4, 5. O sol começou a nascer como se nada tivesse acontecido. O cotidiano brutal me revoltou. Levantei para fazer café. O gesto automático me revoltou. Como o mundo ousava continuar funcionando? O cheiro do café me deu náusea. Apoiei as mãos na pia. Foi ali que o tremor começou. Primeiro leve, depois incontrolável. Minhas pernas falharam. Sentei no chão da cozinha sentindo o frio do azulejo atravessar o tecido da roupa. Eu não estava em segurança dentro de mim. Isso é uma resposta tardia ao trauma, explicou a médica sem olhar diretamente para mim. O corpo segura enquanto pode. Quando a mente se rompe, ele cobra. Vai passar? Vai mudar. Recebi uma lista de medicamentos. Ansiedade, sono, dor. Nenhum deles vinha com instruções para lidar com a culpa. A primeira ligação foi da minha irmã. Ele já foi embora? Ela perguntou sem rodeios. Não perguntei como ela sabia.
Ninguém guarda segredos desse tamanho. Foi. Ele tem razão de estar confuso. E eu? Você sempre foi forte. Ser forte é o jeito mais educado que as pessoas encontram para abandonar alguém. As horas se arrastavam. Eu comia pouco, dormia menos ainda. Comecei a esquecer palavras simples, o nome de objetos, o motivo de estar em um cômodo. Havia alguém diferente me olhando de volta. Os olhos mais fundos, a postura retraída, como se meu corpo estivesse tentando desaparecer aos poucos. Foi no banho que aconteceu. A água quente escorrendo pelos ombros, o som abafado, o vapor, e então o chão sumindo, a porta fechando, a mão segurando meu braço, o medo absoluto de não sobreviver àquele momento. Gritei, ou achei que gritei. Minha garganta não produziu som algum. Quando dei por mim, estava sentada no box, a água fria batendo nas costas, o corpo inteiro tremendo. Eu não tinha apenas contado a verdade. Eu tinha acordado algo que nunca dormiu de verdade. Na noite, a casa vazia. Peguei o álbum de fotos. Daniel bebê, Daniel aprendendo a andar, Daniel sorrindo com os dentes tortos, Daniel adolescente, sério demais para a idade. Como algo tão puro pode nascer de algo tão violento? E pela primeira vez, um pensamento proibido surgiu, não sobre ele, mas sobre mim. Se eu tivesse falado antes. Não, esse caminho não levava a lugar nenhum, apenas a autodestruição. Mensagem não enviada. Peguei o celular dezenas de vezes. Escrevi. Apaguei. Escrevi de novo. Estou aqui. Curto demais. Não espero perdão. Pesado demais. Eu te amo. Cruel demais naquele momento. Apaguei tudo. Ele tinha pedido tempo. Eu precisava aprender a sobreviver a ele. Batida na porta. Foi o Dr. Campos. Você não atendeu minhas ligações. Eu deixei ele entrar. Ele observou a casa com olhos profissionais demais. Você precisa de acompanhamento psicológico imediato, disse. Eu sobrevivi sem isso por décadas. Sobreviveu. Não viveu. Ele estava certo. Na noite seguinte, sonhei com Daniel. Ele era criança. Me chamava. Eu tentava alcançá-lo, mas algo invisível nos separava. Ele não estava com raiva. Estava cansado. Acordei chorando. Um choro profundo, animal, que parecia vir de um lugar muito antigo para palavras. Não era apenas o medo de perdê-lo. Era o luto pela mãe que eu fui, antes de saber. Algumas verdades não libertam. Elas deslocam tudo. E agora eu precisava aprender a existir em um mundo onde meu filho sabia como havia sido concebido e eu, finalmente, sabia o preço de ter ficado em silêncio. A sala da terapeuta era clara demais para alguém que carregava coisas tão escuras. As paredes brancas, a poltrona confortável, a janela aberta, tudo parecia sugerir acolhimento. Meu corpo não acreditava. Você pode começar por onde quiser. Essa frase sempre soa simples demais para quem passou a vida inteira organizando o silêncio. Eu sou mãe. Ou fui. Ela não interrompeu, não corrigiu, não tentou me convencer de nada. Meu filho descobriu que foi concebido a partir de uma violência que eu sofri. E agora eu não sei mais quem sou eu dentro da história dele. E dentro da sua própria? A pergunta caiu como algo que eu nunca tinha permitido existir. Eu nunca tinha pensado em mim, fora do papel de mãe. Mesmo quando fui esposa, mesmo quando fui vítima, tudo sempre girou em torno do que eu precisava ser para alguém. A terapia não me trouxe alívio imediato. Trouxe cansaço, dor muscular, uma exaustão que não se resolve com sono. Era como se cada sessão abrisse uma gaveta antiga e deixasse tudo espalhado pelo chão. Passei a andar com o corpo mais encolhido, como se qualquer contato pudesse invadir algo que eu ainda não tinha aprendido a proteger. Daniel acordava cedo, sempre acordou.
O hábito vinha de anos de trabalho, mas agora servia para evitar o silêncio da noite. Ele se mudou para um apartamento pequeno, temporário. Não queria conforto. Conforto parecia traição à confusão que sentia. Ele olhava para o teto e se perguntava em que momento sua vida tinha deixado de ser confiável. Não odiava a mãe. Isso tornava tudo mais difícil. O ódio teria dado direção. O amor apenas aumentava o conflito. Ele lembrava de cenas simples. A mãe sentada na beira da cama quando ele estava doente, as mãos firmes segurando sua bicicleta, o jeito como ela o defendia quando o pai se afastava demais. Nada disso parecia falso. E ainda assim, nada disso respondia à pergunta que o consumia: quem sou eu agora? A ligação veio de uma antiga amiga. Você devia ter contado antes, ela disse, sem rodeios. As pessoas estão comentando. Não perguntei quem eram as pessoas. Sempre são muitas, mesmo quando ninguém diz o nome. Antes de quando? Antes dele descobrir assim. Como se existisse um jeito correto de contar uma verdade que destrói. As pessoas olhavam diferente, ou talvez sempre tenham olhado e eu só agora percebia. Uma vizinha me abraçou forte demais, outra atravessou a rua. O trauma não fica contido em quem o vive, ele se espalha. Na terapia, sessão seguinte, você sente culpa por ele existir? Perguntou a terapeuta com cuidado. Não, mas sinto culpa por não ter contado. Você tinha recursos emocionais para isso naquela época? Eu tinha medo, tinha vergonha, tinha uma sociedade inteira me dizendo para seguir em frente e esquecer. Não. Então talvez essa culpa precise ser ressignificada. Ressignificar parecia uma palavra grande demais para uma dor tão concreta. Ele voltou ao trabalho, não por produtividade, por distração. Os colegas evitavam o assunto. Alguns olhares duravam tempo demais, outros desviavam rápido. Ele percebeu que agora carregava uma história que não podia controlar quem conhecia. Mensagem inesperada. Meu celular vibrou. Daniel, tô vivo, só isso. Meu coração disparou. As mãos tremeram. Obrigada por avisar. Tô aqui. Ela ficou ali, sem resposta, mas não foi ignorada. À noite, reflexão. A terapeuta estava certa sobre uma coisa. Eu precisava descobrir quem eu era fora da maternidade ferida. Talvez eu ainda fosse mãe. Talvez de um jeito novo. Talvez apenas alguém que ama sem poder tocar. Naquela noite, Daniel abriu uma caixa antiga. Fotos, cartas, pequenos objetos da infância. Ele segurou uma carta escrita pela mãe quando ele tinha 5 anos. Letras tortas, palavras simples. Não importa quem você seja quando crescer, eu sempre estarei aqui. Ele fechou os olhos. Talvez algumas verdades não apaguem o amor, mas mudem para sempre a forma como ele pesa. O que não se diz em voz alta continua existindo, só encontra outros jeitos de se manifestar. E agora, mãe e filho caminhavam em mundos separados, ligados por uma história que nenhum dos dois havia escolhido. O envelope chegou sem aviso. Não havia remetente, apenas meu nome, escrito com uma letra firme, que eu reconheci antes mesmo de ter certeza. Minhas mãos tremeram ao rasgar o papel. Dentro, uma intimação simples, objetiva demais para o que carregava. O nome de Ricardo estava ali, inteiro, oficial, impossível de ignorar. Ele não estava mais protegido pelo silêncio. O processo não é simples, explicou o advogado, ajustando os óculos. Os fatos são antigos, a prova principal é documental, mas o impacto público pode ser grande. Grande para quem? Para todos. Para você, para seu filho, para a memória dele. A memória. Sempre ela. Como se fosse algo frágil que pudesse ser preservado intacto. A memória dele já não é limpa. Daniel, apartamento silencioso. Daniel segurava uma caixa que havia evitado por semanas. Pertencia ao pai, ou ao homem que ele tinha chamado de pai por tantos anos. Dentro, papéis antigos, recibos, fotografias, cartas nunca enviadas.
Uma carta chamou sua atenção. Não tinha destinatário, apenas um desabafo escrito em tom confiante demais. Ela nunca contou. Não vai contar. Daniel sentiu o estômago revirar. Não era apenas uma violência do passado. Era uma escolha contínua. Se você seguir com isso, sua vida muda para sempre, disse a terapeuta. Mas se não seguir, isso também é uma escolha. Passei a vida inteira escolhendo sobreviver. Talvez esteja na hora de escolher existir. Minha irmã chorou. Um choro contido, quase educado. Você sabe o que isso vai fazer com o nome da família? Perguntou. Eu olhei para ela e pela primeira vez não senti vontade de pedir desculpas. Ele fez isso com o nome da família, não eu. Daniel ligou à noite. A voz estava cansada, mas firme. Você vai levar isso adiante? Sim. O silêncio do outro lado. Então, eu preciso estar preparado. Para quê? Para saber que metade de mim veio de alguém que eu preciso denunciar. Você veio de mim. E isso não muda. Depois da ligação, eu chorei. Não de medo, de alívio. Ele foi até o cemitério dias depois. Não levou flores. Ficou parado diante da lápide, lendo o nome gravado em pedra. Você não pode mais se esconder atrás do silêncio. Ele virou as costas e foi embora sem olhar para trás. A audiência chegou rápido demais. O prédio era frio, impessoal, perfeito para histórias que ninguém queria ouvir. Sentei na sala de espera. Minhas mãos estavam firmes, meu corpo cansado. O medo tinha mudado de lugar. Quando ouvi passos atrás de mim, não precisei olhar para saber. Ele sentou ao meu lado. Não tocou, não falou, mas ficou. Aquilo não era perdão. Era presença. Quando meu nome foi chamado, eu levantei. Você não tá sozinha. Nunca estive. Contei tudo. Sem detalhes desnecessários. Sem proteger ninguém. Não foi libertador. Foi exaustivo. Mas foi verdadeiro. Algumas histórias não terminam com justiça. Outras não terminam com reconciliação. Mas algumas precisam ser ditas, para que não continuem acontecendo em silêncio. E naquele dia, pela primeira vez, meu nome não estava sozinho nos registros. O nome de Ricardo Costa apareceu no jornal numa terça-feira comum. Não era manchete. Não havia letras grandes nem fotos dramáticas. Era uma nota discreta encaixada entre decisões judiciais e comunicados burocráticos. Mas para mim ocupava a página inteira. Reabertura de investigação relacionada a procedimentos médicos irregulares, ocorridos no final da década de 1980. Não dizia estupro, não dizia traição, não dizia irmã, mas dizia o suficiente para quem sabia ler entre linhas. O telefone começou a tocar antes do meio-dia. Primos que não falavam comigo há anos, antigas amigas de igreja, vizinhos curiosos demais para fingir preocupação. Helena, vi seu nome no jornal. Você tá bem? Isso é verdade. Você vai mesmo expor o Ricardo? Como se eu estivesse expondo um homem, e não um crime. Daniel leu a mesma nota no computador do trabalho. O cursor piscava na tela enquanto ele permanecia imóvel, mãos apoiadas na mesa. Agora todo mundo vai saber. Não era vergonha. Era vertigem. Ele saiu mais cedo. Não avisou ninguém. Dirigiu sem destino até parar em frente à escola onde estudou quando criança. Lembrou-se de mim esperando no portão. Sempre no mesmo lugar. Sempre com um casaco claro no inverno. Ela estava lá todos os dias. Reconheci os olhares antes das palavras. A mulher do caixa hesitou antes de sorrir. O senhor da padaria fingiu não me ver. 2 pessoas cochicharam perto da seção de frutas. Eu não abaixei a cabeça. Não por coragem, por cansaço. Você tá preparada para perder pessoas? Ela perguntou. Eu perdi pessoas a vida inteira sem saber. Agora só tô ficando ciente. Ele tentou explicar aos filhos. Não tudo. Nunca tudo. Disse apenas que a avó estava passando por algo difícil,
que algumas coisas do passado tinham vindo à tona. Mas a vovó é boa, né? É. Foi naquela noite que ele chorou de verdade. Não como homem, não como pai, mas como menino. Chorou pelo pai que nunca existiu, pela tia que foi algoz e pela mãe que ele afastou quando mais precisava dela. Recebi uma mensagem às 2h17 da manhã. Posso ir aí amanhã? Nenhuma assinatura. Não precisava. Pode. Daniel chegou cedo. Não trouxe nada, nem flores, nem desculpas. Sentou-se à mesa da cozinha como fazia quando era adolescente. Preparei café, coloquei pão, o mesmo ritual de sempre. Eu não sei como te pedir perdão, então não peça. Como assim? Você reagiu à dor que te deram. Eu também estou reagindo. Ele respirou fundo. Eu li comentários na internet. Eu não leio. Eles dizem que você devia ter percebido, que mulher sempre sabe. Eles dizem isso porque nunca foram enganados por quem amavam. Ele assentiu devagar, como quem aceita algo difícil, mas inevitável. Eu quero fazer o exame. Que exame? DNA. Não por dúvida, mas por encerramento. Eu preciso olhar para o papel e saber que não fui imaginado, que existi de verdade. O resultado chegou 2 semanas depois. Confirmava o que a carta dizia. Ricardo era o pai biológico. Ele não sorriu, não chorou. Biologia não cria vínculo. Presença cria. Naquela noite, sentei sozinha na sala, a mesma sala do Natal silencioso. A árvore já tinha sido desmontada, o presépio guardado. Mas algo tinha ficado. Ele veio novamente, trouxe Miguel e Sofia. Não anunciou, apenas apareceu. Vovó. O abraço foi forte, real, vivo. Ele ficou parado, vendo a cena que quase destruiu por uma verdade incompleta. Você ainda me quer como filho? Eu nunca te quis. Eu sempre te tive. Algumas feridas não fecham. Algumas histórias não oferecem conforto. Mas naquele dia, entre um café morno e brinquedos espalhados no chão, aprendemos algo novo. A verdade pode destruir mentiras, mas só o amor sustenta o que sobra. O processo não terminou com um veredito espetacular. Não houve manchetes gritadas, nem entrevistas na porta do fórum. Não houve prisão. Não houve aplausos. Houve papéis. Houve termos técnicos. Houve silêncio. Prescrição penal reconhecida. Responsabilidades civis limitadas pelo falecimento dos envolvidos. Registro histórico e reconhecimento formal da vítima. Quando o juiz terminou de ler, ninguém se levantou imediatamente, como se todos esperassem algo mais, um fechamento, uma palavra que não veio. A justiça não devolve tempo, não reconstrói corpos, não apaga memórias. Ela apenas registra. O ar do lado de fora parecia diferente, não mais leve, apenas normal. Daniel caminhava ao meu lado, não me tocava, mas mantinha o mesmo ritmo. Dona Helena, a senhora se arrepende de ter exposto essa história agora, tantos anos depois? Eu parei. Olhei para ele. Eu não expus uma história. Eu sobrevivi a ela. Não falei mais nada. Entrei no carro, Daniel fechou a porta com cuidado, como se aquilo também fosse uma forma de respeito. Ele pediu afastamento do trabalho, disse que precisava de tempo. Tempo para o quê? Ele não sabia dizer. Passava horas olhando fotos antigas, tentando identificar sinais, indícios, alguma coisa que tivesse escapado. Não havia pistas claras, só silêncios bem mantidos. Guardei as cartas de Ricardo numa caixa nova, não a do sótão, uma caixa limpa, simples, sem etiquetas. Não as queimei, não as reli. Algumas verdades não precisam ser revisitadas para continuarem verdadeiras. E agora? Perguntou a terapeuta. Agora eu aprendo a viver sem o papel que me deram. Qual papel? A mulher que não sabia, a esposa que aceitava, a irmã que perdoava tudo. Ela anotou algo.
Depois levantou os olhos. Você ainda se considera mãe? Mais do que nunca. Eu pensei em mudar de sobrenome, ele disse certa noite. Você não precisa fazer nada por mim. Não é por você, é por mim. Mas também pensei em manter. Por quê? Porque o nome não define quem falhou, só quem viveu. Eu não respondi. Apenas segurei a mão dele. Pela primeira vez desde tudo, ele não se afastou. Os meses passaram. O assunto saiu dos jornais, da boca das pessoas, da curiosidade coletiva, mas não saiu de nós. Trauma não desaparece, ele muda de forma. Vendi a casa, não por dor, por encerramento. Aquela casa tinha sido palco de uma vida que não existiu do jeito que eu acreditava. Era hora de outra. O apartamento novo era menor, mais claro, sem sótão, nada escondido em cima da cabeça. No Natal seguinte, não houve ceia grande nem presépio elaborado. Houve uma mesa simples, 3 cadeiras, risos baixos. Vovó, você está feliz? Eu pensei antes de responder. Estou, inteira. Ele me olhava como quem finalmente vê alguém, não como mãe perfeita, não como vítima eterna, como mulher. Algumas histórias não terminam com justiça plena, nem com punições proporcionais. Elas terminam quando alguém decide não carregar mais o silêncio que não escolheu. Meu nome é Helena Costa. Tenho 62 anos. Sou viúva. Sou mãe. E pela primeira vez, sou apenas eu. Algumas verdades não pedem palco. Elas pedem coragem. Depois de tudo, percebi que não havia mais ninguém para confrontar. Não havia mais cartas escondidas nem nomes a expor. Só restava aprender a conviver com o que foi arrancado de mim sem permissão. Passei décadas acreditando que minha vida tinha sido comum. Hoje sei que foi silenciosa demais. Daniel veio me visitar numa tarde comum, sem assunto urgente, sem crise. Sentou-se no sofá e ficou ali, em silêncio. Você se arrepende? De quê? De ter sido minha mãe. Nunca. Mas me arrependo de não ter tido escolha. Ele assentiu. Pela primeira vez não tentou consertar nada. Eu também. Ser mãe não foi o que me feriu. O que me feriu foi o roubo. Roubaram meu consentimento. Roubaram minha história. Roubaram-me o direito de saber. Mas não roubaram minha capacidade de amar. Hoje não busco justiça nos tribunais. Busco sentido nos dias pequenos. Um café quente, uma conversa honesta, uma casa sem segredos. Se você chegou até aqui, talvez carregue silêncios que nunca escolheu. Talvez tenha descoberto verdades tarde demais. Talvez esteja vivendo uma história que não contou para ninguém. Você não está sozinho. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Às vezes, escrever é o primeiro passo para quebrar o silêncio. Inscreva-se no canal para ouvir outras histórias reais, profundas e humanas. Histórias que não aparecem nas manchetes, mas vivem dentro das pessoas. E se puder, compartilhe este vídeo, porque algumas verdades só sobrevivem quando alguém tem coragem de escutá-las.